Trazendo a palavra de Deus para a gente. Obrigado. Boa noite, igreja. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Como eu falo lá em Jardim Caraí, na igreja, da nossa igreja, Academia da Fé de Jardim Caraí, que bom que você veio. Que bom também que você que está nos assistindo agora na internet, diretamente aí logado, porque Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Você também tem essa expectativa? Assim como Ele falou comigo há 40 dias atrás, eu vou contar para vocês. Há 40 dias atrás, aproximadamente, eu tive uma experiência com Deus. Eu estava já na cama, deitado, dormindo com a minha esposa. Ela dormindo, na verdade, eu não. E coloquei uns vídeos no tablet para ouvir, tal, um vídeo após o outro, e de repente eu coloquei no louvor de um ministério australiano, e fiquei retido ali num louvor chamado Victory Crow, a coroa da vitória. E eu ouvi esse louvor 1, 2, 3 vezes, até que eu não me aguentei, levantei suavemente da cama para não acordar a princesa, né? Porque afinal Deus estava falando comigo, não estava falando ainda com ela, só dormindo. Então eu levantei da cama, fui para a sala, porque a minha expectativa já estava em alta. Eu falei, Senhor, vai acontecer alguma coisa aqui diferente. E na sala ainda voltei a ouvir mais 2 vezes. Já aconteceu isso com você? Uma música aí, ouvi 2, 3, 6 vezes aquele louvor, até que Deus começou a falar comigo. E o Senhor falou lá de dentro. Você crê que Deus fala de dentro para fora? Se você ouve uma voz de fora para dentro, meu irmão, coloca em prova. Algo pode ser estranho, viu? Mas Deus fala de dentro para fora porque Ele habita em você. Habita o teu Espírito Santo junto com o teu Espírito, e é lá que Ele fala. É lá que Ele ministra, é lá que Ele começa a fluir na tua vida. E aí Ele falou uma frase que, de certa forma, me deixou impactado. Que Ele falou, você precisa me seguir do meu jeito. Eu quis esperar de uma palavra dessa. Eu falei, Senhor, mas estava tão bom, né? Esse momento, de repente, chego aqui, a sensação que eu quero levar puxão de orelha. Mas Deus é maravilhoso, que o Espírito Santo, Ele é consolador. Amém, queridos? E quando Ele começou a ministrar, a falar comigo, né, surgindo passagens bíblicas na minha mente e tal, algumas eu vou compartilhar com vocês esta noite. E é interessante que Ele falou também, me deu a sensação que eu estaria pregando aqui nesta igreja, da Tijuca, essa palavra. Não seria nem lá em Jardim Caraí, mas seria aqui. Então você está ouvindo uma mensagem que começou a ser preparada há 40 dias atrás. E Deus é tão maravilhoso, que no primeiro momento me deu esse impacto, e eu fiquei assim, Senhor, lá vem bronca. Mas não vem bronca não, porque Deus, Ele te ama. E quando Ele te ama, e quando Ele te repreende, quando Ele fala, quando Ele te chama mais para próximo para falar algo com você, é porque Ele quer mais de você. Ele quer te levar num nível maior, superior. Jesus sempre, quando chamou para perto, na intimidade, é porque Ele tinha algo a revelar a mais para os seus discípulos, algo a revelar a mais para os seus filhos, e assim por diante. Você está comigo? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí um instante. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos no Teu nome, para não somente dividir, compartilhar da Tua palavra, mas estamos aqui com os corações abertos, para sermos ministrados por Ti, a fim de que a Tua palavra venha a dividir as nossas juntas e medulas, a alma do nosso espírito, a fim de que o Teu Espírito fale mais alto, Senhor, do que o nosso ser, porque importa-nos, Senhor, neste momento, que em tudo, toda a nossa existência venha a diminuir, para que o Senhor venha a crescer em nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu peço para você abrir, então, a palavra lá em Lucas, no capítulo 10. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu não coloquei no slide essa primeira passagem. E fala justamente, a partir do verso 38, Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38,
Todos comigo? No verso 38 fala o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Fala comigo, agitada. E ocupada. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa, em algumas versões, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu creio que nesta noite Deus queira te conduzir a você escolher a melhor parte na sua vida. E a notícia boa, a promessa que aqui está nessa passagem, na própria palavra do Senhor Jesus, é que essa parte não lhe será tirada. Jesus estava junto com alguns discípulos, ele estava caminhando e a palavra nos afirma que ele chegou num povoado. Esse povoado era Betânia, que ficava aproximadamente 6 quilômetros de Jerusalém. E Jesus comumente passava por lá. E aí Marta encontrou ele no caminho, provavelmente ouvindo as suas mensagens e tal, e convidou Marta, que convidou a Jesus para entrar na sua casa. Você, quando recebe uma visita, como é que você faz? Você se prepara da melhor maneira, não é verdade? Você prepara a sua casa, de repente você vai servir um almoço, um jantar, você prepara do bom e do melhor, não é, irmão? Ninguém fala nem. Olha lá, hein? Você se prepara. Naquela época, eu tenho para te dizer uma coisa. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, nada para avisar que Jesus estava chegando. Marta encontrou com ele no caminho e chamou o mestre: vamos lá, eu quero lhe receber na minha casa. Só que lá não havia somente Marta, havia Maria também. Imagina Maria recebendo ao mestre dentro da sua casa, o seu convidado, e falar: gente, e agora? Só que a palavra nos mostra que Marta, que fez o convite, chegou já aprontando tudo e ficava agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E a postura de Maria foi a oposta. Ela se colocou aos pés de Jesus. Você reparou o detalhe? Ela não ficou no mesmo nível do Senhor, ela se colocou já nos pés do Senhor para ouvir a sua mensagem, ouvir a sua palavra. É nessa posição que hoje eu gostaria que você estivesse. Com coração humilde e simples para você ouvir aquilo que Deus quer te falar. E aí eu comecei a imaginar um pouco essa cena. Naquela ocasião, já era madrugada. Eu não sei se Deus costuma te acordar, mas Deus costuma me acordar de madrugada. Geralmente 4h30 é o horário dele comigo, viu? Mas nessa noite Deus não deixou nem eu dormir, meu irmão. Eu deitei na cama e fui direto. E eu comecei a imaginar essa cena. E eu comecei a conversar com Deus a respeito dela e falar: Senhor, as duas estavam certas. Não tinha erro nem em Marta, nem em Maria. Afinal, eu também, eu e minha esposa, quando recebemos alguém na nossa casa, eu procuro me preparar com antecedência, preparar e dar o melhor, servir o melhor para aquelas pessoas que eu estarei recebendo. Nos olhos naturais não há mal nenhum na atitude que Marta estava tendo. Afinal, ela estava preocupada em melhor servir e melhor receber o seu convidado, que era ilustre. E Maria se posicionou de uma forma ficou grudada com o Senhor, ouvindo aquilo que ele estava dizendo. Só que Marta chega numa hora, no verso 40, no verso 39, que ela fala, vamos lá? No verso 40, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Imagina Marta, seja na cozinha, seja lá onde for. Eu acredito que a casa deles não era muito grande. A palavra não me fala o tamanho dessa família. Só me fala que existiam 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Provavelmente aquelas casas não eram muito grandes, então, mesmo Marta estando na parte da cozinha, seja lá onde for, ela estava ouvindo Jesus falar.
Só que quando você ouve uma mensagem, por exemplo, num trânsito, não que você não deva fazer, você deve fazê-lo, ouve uma mensagem fazendo alguma coisa, a tua atenção não está integralmente ligada naquela mensagem. Se você está cozinhando, se você está arrumando a sua casa, se você está fazendo alguma coisa e ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem, o teu espírito não está 100% ligado ainda naquela mensagem. Está absorvendo, está ouvindo, mas não 100%. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que eu abro um parênteses. Como é bom acordar de madrugada em ter um encontro com o Senhor. Porque ali tudo está em silêncio, inclusive o meu interior. E quando tudo está em silêncio, a voz de Deus é mais alta. Deus fala mais contigo, mais profundo, amém? Mas aí Marta, ela de um lado para o outro, agitada, querendo preparar o melhor. Chega ao ponto de que, provavelmente, Maria e ela dividiam as tarefas da casa. Eram irmãs. E, de repente, ela se dá de conta, cadê Maria? Olha para a esquerda, olha para a direita, onde é que está Maria, que não está me ajudando? E ela dá uma olhadinha assim para a sala e vê ela aos pés do Senhor Jesus. E ela deve ter ficado muito brava, porque ela chega para o mestre. Ela não chegou para Maria, você repara? Ela chegou para o mestre e falou diretamente com ele. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me, Senhor. Não te importas que ela fique aí sozinha, que eu a servi sozinha? Ela não somente inquiriu ao Senhor Jesus, como deu uma ordem para ele. Ordena ela, Senhor. Maria realmente devia estar muito brava. Você já ficou brava assim? Queridos, as duas estavam sob óticas diferentes, mas as duas estavam servindo. É isso que eu quero que você preste atenção. Você pode estar como igreja servindo a Jesus, mas não exatamente como Ele espera que você esteja. Da forma como ele falou naquela madrugada, no primeiro momento, opa, lá vem a exortação. Mas o Espírito Santo foi aos poucos me esclarecendo qual era o mote da conversa que ele queria ter comigo. E não necessariamente algo que eu estivesse fazendo errado, algo que eu estivesse fazendo torto, não. Mas porque ele quer que eu sirva melhor. E servir melhor significa servir não da maneira como eu entenda que eu deva servir, mas da maneira como Ele quer que eu sirva. Porque embora haja passagens na Bíblia em que Ele trate em diversas parábolas, como a parábola dos talentos, como a parábola do semeador, em que o aspecto da quantidade, Ele dá uma entonação que seja importante, que, por exemplo, na parábola do semeador, a semente que cai em boa terra, o próprio Senhor Jesus falou que ela poderia semear, frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Na parábola dos talentos também, aquele que recebeu 2 talentos multiplicou o dobro, entregou 4. Aquele que recebeu 5 também o dobro, entregou 10. Mas aquele que guardou o talento perdeu, né? Não necessariamente quantidade é o mais importante, mas a qualidade. E quando você serve a Deus, alinhado com a qualidade que Ele espera, com o jeito que Ele espera que você sirva, você pode estar certo que a quantidade também vai atrás. Porque Deus é que faz a obra, não somos nós. A obra é dele, como falou Paulo. Olha, um pode arar a terra, outro pode, né, de repente regar, mas o crescimento vem de quem? Vem do alto, vem do Senhor. Amém? Aleluia. Então Marta, imagino que ela estava furiosa com Maria. Afinal, ela tinha aprendido a ser hospitaleira. E como o escritor de Hebreus fala lá no capítulo 13, no verso 2, e eu vou ler para você: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram a anjos. Então, você receber e hospedar bem uma pessoa é de bom grado a Deus. Agora, naquele ponto ali, daquela passagem, não necessariamente naquele momento, Marta estava fazendo aquilo que o Senhor esperava que ela fizesse. Jesus certamente se agradaria de uma água fresca, de uma sombra dentro daquela casa, depois de caminhar por não sei quanto tempo, de uma refeição, não é verdade? Quem não gostaria de ser muito bem recebido? Mas naquele momento, o Senhor Jesus esperava mais, algo diferente
delas. E era isso que ele estava querendo dizer para Marta, quando falou: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus levou daquela casa em sua memória? Depois eu fiquei me perguntando assim, depois que passou esse evento todo, Jesus saiu, continuou a sua peregrinação, o que guardou, com que memória, com que ele saiu no coração daquela estada, daquela visita? Será que foi do melhor que Marta serviu? Ou foi do momento de conversa, de dividir, de compartilhar do pão? Afinal, ele é o pão da vida, né, que desceu do céu. E a palavra lá diz em João, no capítulo 1, que ele mesmo é o verbo da vida. Ele estava ali compartilhando com Maria de si mesmo. E quando ele compartilhava de si, fazia um milagre, a palavra fala que poder saía dele. E isso alegrava o coração de Jesus. Isso alegrava o coração de Deus, porque essa era a missão dele. Talvez Marta não tinha ainda entendido que Jesus, como fala lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso afirma a palavra de Deus. Então o mestre, antes de ser servido, a maior preocupação dele era sempre servir. E ali ele estava servindo a Maria. Eu peço para você abrir, pode acompanhar inclusive aqui na tela comigo, o nome dessa mensagem é Seguindo a Jesus da forma dele, não da nossa. Amém, queridos? E eu também, como pastor, tenho aprendido muito isso. Seguir a Jesus da forma dele. E quando você segue a Jesus da forma dele, você está no caminho certo. E lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 25, só a parte A desse verso diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Esse verso ele continua dizendo, nem pelo que a vez de comer, nem beber, nem por aqui a vez de vestir. Mas o que importa de destaque é o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida. Em outra passagem, lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, Paulo também comenta o seguinte para a igreja de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de... Sabe o que isso quer dizer? Que você pode até pedir para Deus e orar, interceder e tal, mas você já vai com o coração, pediu, ok, descansa. E aí a tua oração passa a ser de gratidão pelas coisas que já foram realizadas por Deus na tua vida e por aquelas que ainda serão realizadas na sua vida. Afinal, você é um que vive pela fé, não é verdade? E aqueles que vivem pela fé trazem à existência aquilo que ainda não existe. Porque isso é fé para Deus. Esse é o entendimento de fé para o Senhor. Não a fé do tipo de Tomé que precisa tocar para sentir. E isso vai um alerta. Porque sem perceber, muitas vezes nós acabamos materializando a nossa fé com Deus. Em que sentido, pastor? Eu preciso ver, eu preciso sentir um diagnóstico, eu preciso ter o resultado de um exame. Vou receber 5, mas só um exame, um primeiro exame já aponta para uma... Opa, eu vou começar a ficar mais tranquilo. Queridos, ou com Deus, ou você crê ou você não crê. Na minha família, essa semana, nós passamos por uma situação, não vou poder falar aqui, porque não é o mote da mensagem, mas nós vimos um milagre, literalmente, de Deus na nossa vida. Porque com Deus é assim, ou você parte, ou é tudo ou nada. Ou é preto ou é branco, não tem cinza não, meu irmão. Ou é tudo ou é nada, ou você crê ou você não crê. Não adianta você estar diante do mar vermelho da tua vida e falar: Senhor, vai lá, abre o mar. Não, não é assim, tem que botar o pé, meu irmão, crendo que o mar vai se abrir. Porque senão não adianta. Essa é a fé do tipo de Deus. Afinal, Ele gosta de trabalhar em cooperação contigo, amém? Maravilha, mas aqui nesse verso fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu tenho aprendido muito a não andar ansioso, até mesmo por conta da igreja. Por coisas da igreja, da obra de Deus, porque a obra é no tempo dele, não no meu tempo.
A igreja não é minha? As ovelhas não são nossas? Aliás, não só minha, mas do pastor Sérgio Oliveira e do pastor Rafael Segadas também, que estão lá servindo junto com as nossas esposas. Mas tudo provém de Deus e tudo é por meio dele e para ele. Amém, queridos? Aleluias. Então não andeis ansiosos de coisa alguma, nem sua, nem dos seus parentes, nem da obra de Deus, nem do seu ministério. Você que já sabe o que Deus tem plano na tua vida, se Ele já começou a semear no teu coração aquilo que Ele quer realizar, já começou a dar aquela pista, sabe? Você quando ouve a bateria tocando, o negócio parece que... Ou então um louvor, ou então a própria pregação da palavra, aquieta-te, porque Deus tem um tempo para realizar todas as coisas na sua vida. Deus, Ele é perfeito. Ele não chega nem antecipadamente, nem atrasado. Nem adiantado, nem atrasado. Ele chega no tempo certo. E quando chegar o seu tempo, você vai entender o porquê que Ele estava aguardando aquele tempo para a sua vida. Maravilha. Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 18 e 19, ele também fala, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E no verso 19 disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava caminhando naquela praia e viu a 2 homens, que provavelmente já tinham ouvido falar dele. Ele viu o coração, ele viu o teu coração, amém? Ele não vê a tua forma. Para Deus não importa o quanto você tem de currículo, o quanto você tem tempo de igreja, o quanto você tem de experiência no Senhor. Ele olha para o coração. Davi, por exemplo, nem era a última opção, né, do seu pai, porque nem foi convidado a participar daquela reunião com o profeta Samuel. Ficou lá no campo. Mas o profeta, dirigido pelo Espírito de Deus, falou, olha, não se impressione com as aparências, porque eu sou Deus e eu conheço o coração. Vieram todos os irmãos de Davi, e quando chegou no último, não é esse. Aonde está? Você não tem mais nenhum filho? Eu tenho um, tal, está lá no pai. Chama ele. E Samuel ungiu. Amém? Então, cuida do teu coração, querido. Alinha o teu coração na medida, na frequência do coração de Deus. Lembra do rádio? Você que já teve aquele radinho de pilha que fazia aquele chiado todo. Eu ainda cheguei a ter um quando criança. E ouvia aquele rádio, queria botar naquela frequência, não conseguia, tinha que puxar aquela antena, né? Botar lá no alto, para botar na janela, para poder mexer para lá e mexer para cá, para poder entrar na frequência certa. É isso que Deus quer fazer com a tua vida nessa noite. Ajustar o teu coração na frequência do coração do Pai. Porque quando você está ajustado no coração dele, você vai pensar como ele pensa. E se você pensa como ele pensa, você vai agir como ele espera que você haja. Esse é o propósito de Deus, ele não pede nada de demasiadamente difícil. Assim como ele falou com Marta. Marta, de repente, uma coisa só é precisa, Marta. Aleluias. Mas quando Jesus chamou André e Simão, chamado Pedro, ele falou, olha, vinde após mim. Fala, após mim. Jesus nos chamou para segui-lo. Não para estar à frente dele, nas suas decisões. Senhor, deixa que agora desse assunto eu entendo. Deixa comigo que eu vou entender. Não. Em tudo na nossa vida nós temos que caminhar após o Senhor, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. E mais, Ele fala, e eu vos farei, ou seja, eu os formarei pescadores de homens. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite desacreditado por alguma situação, mas Deus acredita em você. Ele sabe o que está plantado dentro de você. Ele sabe aonde Ele pode te levar. Lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste muito bem atenção nesse verso. Eu vou repetir. Jesus disse aos seus discípulos. Estava falando com quem? Para os discípulos.
Ele não estava falando com qualquer pessoa que estava caminhando, não. Ele chamou os seus discípulos à parte e falou: olha, se alguém quer vir após mim, e ele já tinha chamado André, a exemplo, e Simão Pedro numa ocasião, se alguém quiser vir após mim, você entende que isso é uma decisão? Uma decisão que é permanente na sua vida, não somente no primeiro dia, quando você levanta, a pregação foi boa, o louvor maravilhoso, o pastor no final pede para quem quer aceitar Jesus, e você vai, levanta, tal, se manifesta para ele, não somente nesse dia, querido. É uma decisão diária, é uma decisão do dia a dia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 etapas. Mas que geralmente, muitas vezes, nós fazemos essas 3 etapas, que aqui Jesus apresenta uma sequência: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. E nós fazemos justamente o contrário. Nós começamos a seguir a Jesus. Vamos tentando fazer com que tomemos a nossa cruz dia a dia, para enfim conseguirmos negar a nós mesmos. Mas quando Jesus fala justamente o contrário, o processo começa pela negação. Negação de mim mesmo. Aquele que não nega-se a si mesmo, ou seja, abre mão das suas vontades, das suas decisões, das suas escolhas, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Para que sejam as decisões de Deus, as escolhas de Deus, os projetos deles, os sonhos deles na sua vida. Aí sim, quando você entende o que verdadeiramente é negar a si mesmo em prol do que Deus quer realizar na sua vida e através de você, aí você tem um entendimento do que é tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz aqui não é nada enfadonho, nada pesado, nada, porque Jesus, ele mesmo falou, o meu fardo ele é leve, né? Ele não é pesado. Tomar a sua cruz não é algo assim que você vai sofrer, não. Tomar a cruz aqui, a sua cruz, eu tenho para mim, que sejam as escolhas que nós temos que fazer dia a dia. Todos os dias, queridos, nós temos que fazer escolhas. Se é assim do lado natural, imagina do lado espiritual. Todo dia você tem que se posicionar. E eu imagino quando Jesus estava tentando carregar a sua cruz até aquele monte, as pessoas, naturalmente, não estavam lá incentivando ao Senhor: vai mais um pouco, você aguenta, mais um pouquinho, não. Muito pelo contrário. Elas estavam ali estateladas, falar: quem é aquele? Talvez já nem reconhecendo ao Senhor Jesus, tamanha a violência que ele já tinha sofrido, descaracterizado o seu rosto, a sua aparência. E aí as pessoas deviam estar lá até julgando a ele, alguns até blasfemando contra ele. Querido, no dia a dia da tua vida, quando você tiver que fazer as suas escolhas, as escolhas de Deus em você, não espere que o mundo venha te elogiar. Não espere que o mundo venha a te dar um incentivo, uma palavra de incentivo. Não, muito pelo contrário. Ele vai se colocar como uma força contrária. Você vai fazer isso? Você vai fazer aquilo? Você já vai na igreja domingo de manhã, domingo à noite, ainda vai quinta-feira? E escola Atos na segunda? Mas fica com o Senhor, amém? Não espere do mundo nada, nenhum elogio, nem nada, porque o mundo tem pedras, mas você tem o Senhor. Você tem a rocha eterna. Você está firmado nesta rocha. E todo aquele, isso não sou eu que digo, é a palavra, é o próprio Senhor, todo aquele que nela se firma, não subsistirá. Ele será eterno, assim como Deus é eterno. Lá em Jardim Caraí eu costumo muito falar o seguinte, que aquele que segue ao Senhor, entende que Deus é eterno, ele tem a marca da eternidade em tudo que ele faz. Porque Deus, em toda a obra na sua vida, ele coloca a marca da eternidade porque ele é um ser eterno. Amém, queridos? Amém. Em qualquer milagre,
E para Deus não tem milagre pequeno, milagre grande, não. Para Deus só tem milagre. Não importa se você vai ser curado de um câncer, de um caroço dos seus rins, dos seios, não importa. Milagre é milagre. Então você encare, por favor, o teu resfriado de uma forma diferente. Amém? Porque para Deus, resfriado, um câncer, uma AIDS é a mesma coisa. Está no mesmo nível. Porque nada pode com Ele. Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Criador. Ele criou todas as situações, todas as coisas. Ele te criou. Aleluia. Eu já estou fugindo da palavra, mas vamos voltar para ela. Então, justamente isso, tomar a sua cruz é você fazer as escolhas e as escolhas certas. E aí, uma vez que você consegue dia a dia aprender a fazer as escolhas de Deus na sua vida, você literalmente, naturalmente, automaticamente você estará seguindo o Senhor. Você entende como é que funciona? É assim. Primeiro você aprende a se negar. Depois você aprende a escolher bem, a pensar como e agir como tal, como Deus. E uma vez fazendo isso, você naturalmente já está seguindo os passos de Cristo. Então, a melhor escolha é a escolha de quem? De Deus. Hoje chegou o dia de você abrir mão de si mesmo. Deus está aqui, pela sua infinita graça e misericórdia, e acima de tudo o amor tremendo que Ele tem por você. Como já foi explanado aqui nos louvores, pela palavra do pastor Marcelo, Deus te ama demais. Deus te ama demais. A melhor escolha é a escolha de Deus. Então, da mesma forma, não há vitória na minha vida sem a escolha certa. Mas, pastor, eu tenho passado por tantas coisas e está difícil de ver uma vitória. Calma, meu irmão. As batalhas podem estar até bem travadas, uma batalha ganha, outra batalha perdida, mas quem é o Senhor da guerra? É Deus. A guerra não chegou ao final. Aleluia. Aleluia. Não há vitória sem a escolha certa, querido. Bota uma coisa no seu coração. Você não vai ganhar com Deus fazendo as suas próprias escolhas. Se você chamou Deus para o campo de batalha contigo, deixa Ele comandar. Ele é o general. Ele sabe a melhor estratégia. Ele sabe por onde vai, o que faz, o que deixa de fazer. O momento certo de entrar em cena para decidir o jogo. Pastor Rafael Segadas, tem que falar, né? Segadas, né? Lá em Jardim Caraí, ele pregou ontem, na quarta-feira, e falou uma coisa muito interessante, uma pequena passagem, uma pequena frase que ele falou, que é o seguinte: alguns segundos da ação de Deus na tua vida valem muito mais, diga, muito mais, com mais força, muito mais, do que horas, dias, semanas, meses da ação do homem na tua vida. Alguns segundos de Deus na tua vida podem fazer a diferença para a vida toda. E isso é espetacular, porque esse é o nosso Senhor. Eu já passei por situações na minha vida que eu chegava e falei: Senhor, está chegando até o final, como é que é? Vai ou não vai? E aos 48 do segundo tempo, a parada era decidida. Porque quando Deus entra em campo, meu irmão, não tem ninguém. Não tem juiz, não tem delegado, sabe? Não tem demônio, não tem inferno nenhum. Não tem nada, nem ninguém que possa chegar e falar: olha, você perdeu. Não! De forma alguma. Aliás, com Deus você nunca perde. Você já ouviu o pastor Elinho falar isso aqui algumas vezes. Mas é importante que isso, sabe, pulse no teu coração lá fora. Quando o mundo estiver te acudindo, tentando te, sabe, amedrontar, com meu Deus, eu nunca perco. Muito bem. Então, escolha certo, amém? Como lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, também fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu
estou lendo só a parte A desse verso, mas eu vou ler novamente. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, 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 sempre nos conduz em triunfo. Se você está alinhado com Deus, não há outro resultado que não seja você triunfar. Isso não é soberba de igreja, não é soberba de povo evangélico. Não, não é. É porque você tem que saber de que forma você está se posicionando com o Senhor. Se você entra no descanso dele, deixa ele mover por ti, ele trabalhar, ele vencer por você, é líquido e certo que a vitória virá. Porque ele é que está mexendo. Agora, enquanto você estiver dividindo forças com Deus, não vai dar certo, meu irmão. Tudo que ele te pede é confia em mim, mas confia de todo o teu coração. Se você dirige carro, é literalmente você estacionar, sair da posição de motorista e ir para o carona. De preferência, na parte de trás do carro. Porque às vezes tem carona com o piloto que pilota mais do que o próprio motorista. Vai para trás, irmão, e deixa ele dirigir. Ele sabe o caminho que vai chegar. Aleluia. Muito bom. Então escolha certa, amém? Nem tudo que é bom, querido, faz parte da escolha de Deus para a minha vida. Guarda isso no teu coração. Eu não coloquei essa frase na tela, mas se você puder anotar, eu vou repetir. Nem tudo o que é bom, nem tudo o que é bom faz parte da escolha de Deus para a minha vida. Lá no Jardim do Éden, por exemplo, Deus colocou Adão e Eva no meio daquele jardim maravilhoso, que eu imagino que tenha sido um jardim perfeito, e foi perfeito. Mas de todas as árvores frutíferas que Deus plantou e colocou à disposição de Adão e de Eva, apenas para ter o trabalho de cultivar, cuidar, podar de vez em quando, Deus pediu uma árvore em separado. Falou Adão, falou com Adão, não falou com Eva, amém? Adão, de todas as árvores do jardim, existe uma que é a árvore do bem e do mal. Dela não tomareis fruto, não tocareis nela. Mas não sei por que o homem natural, ele gosta daquilo que é proibido. Justamente aquilo que não pode, né? Não coma aquele 1000 folhas de brigadeiro, porque senão... Aí passa na frente da loja, meu Deus! É mais forte do que eu, pastor. Não pode. Se alguém falou que não é recomendável, por que você vai passar perto daquela loja? Não é verdade? A palavra nos ensina a nós fugirmos da aparência do mal, não é verdade, queridos? A palavra não afirmou a fugir do mal, não, da aparência do mal. Se você de longe já começa a ver a coisa esquisita, para, sai, busca outra... Não vai, não. Não pode, é da aparência. Não é do mal, é da aparência do mal. E aí tinha aquela árvore. Mas aí quem recebeu a ordem foi Adão. Mas Eva, depois de um tempo, passando perto, olhando de longe, tal, o desejo começou a bater, a vontade de conhecer, e vai lá, não, que mal tem chegar perto, né? Mas aí chegou perto, meu irmão, tinha lá a bendita da serpente, a maldita da serpente, expressa por Satanás. E o interessante é que ele, de certa forma, ele não falou nenhuma mentira. Eu não vou ler essa passagem para não tomarmos muito tempo, mas repare uma coisa. Eva não foi induzida pela parte má daquela árvore, mas sim pela parte boa. Você está entendendo? Porque a mentira, ela não vai te atrair. O pecado em si, ele não vai te atrair. Se está atraindo, meu irmão, a gente vai orar por você hoje, para você ser liberto em nome de Cristo Jesus. Agora, naquela árvore, o que atraiu o desejo de Eva não foi a parte boa, mas não foi a parte má, mas foi a parte boa.
Então, de novo, essa frase, nem tudo que é bom faz parte da escolha de Deus para a minha vida. Há alguns jovens aqui na nossa presença, quando eu era jovem, eu esperava, talvez que nem você esteja hoje, ansiosamente na igreja, alguém aparecer e ser a minha varoa. Cada menina nova que chegava, opa, já começava de longe a olhar. É bonita. Aí chegava mais perto, opa, conversa um pouquinho, já repara que é inteligente, fala bem, aquela coisa toda. É estudiosa. A gente já ia fazendo um currículo, né? Puxando a ficha toda, fazendo nossa própria avaliação. E algumas realmente eu comecei a orar, irmão. Sério. A fazer jejum, propósito, sabe aquele negócio de propósito? Fala, Senhor, aquela ali, ó, nota 10, veio do céu para cá. Veio direto, linha direta do céu para mim. E olhando para a direita e para a esquerda, né? Porque tem concorrência, né, irmão? Tem que ficar ligado, porque na igreja o negócio às vezes tem que se agir rápido. Mas acontece que desde cedo eu fui aprendendo, meu filho, não é para você. Mas ela até ora em línguas, pai. Meu filho, aquele vaso é uma bênção, mas não é a bênção que eu tenho para a tua vida. Então, querido, você que é jovem, você que é adolescente, está aqui nessa noite, saiba guardar o tempo de Deus na sua vida. Porque a tua preciosa vai chegar no tempo certo. E vai ser tão perfeito, tão maravilhoso, que você nem vai olhar para trás, para aquela fila que você deixou passar. Fica preocupado em ser completo com Cristo, amém? Uma vez que você se une ao Senhor Jesus, e Ele é a tua ampla suficiência, pode estar certo que você vai ter forças, irmão, e é difícil, mas você vai ter forças para esperar o tempo de Deus cumprir na sua vida. Você não sabe. Eu achava que Deus estava demorando tanto, que eu falei, poxa, o Senhor deve estar preparando aquela varoa, né? Olha só, mas eu não sabia que Deus estava me preparando também. O trabalho é de um lado e de outro, até que quando há o encontro, o propósito de Deus se cumpre. Amém, queridos? Então não fique ansioso por coisa alguma, nem pela conversão de um parente seu, porque Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o tempo dele. Maravilha. No final, seremos aquilo que escolhemos ser. Essa frase você já sabe de quem é. É do pastor Hélio Peixoto. Mas eu quis colocá-la aqui, porque ela se encaixa perfeitamente nessa mensagem. No final, seremos aquilo que escolhemos ser. Você tem que fazer a escolha certa todos os dias da sua vida. E a escolha certa é a escolha de Deus, amém? Muitas escolhas que poderei fazer serão confrontadas pelo mundo ou por outras pessoas. Mas se estas forem dirigidas por Deus, queridos, vá em frente. Eu tenho, nos últimos meses, tenho sentido que decisões importantes vêm na minha vida. Decisões que vão demandar coragem. Sabe aquele negócio de ter peito para tomar? Algumas decisões que envolvem a minha vida com a minha esposa, mas que eu estou buscando a direção de Deus. Tenho procurado, a cada pista do Senhor, a botar para dentro, sabe? A verdade, a comunhão, porque é necessário que nós, dia a dia, andemos com uma lanterna na mão. Esses dias eu preguei lá em Jardim Caraí justamente isso. A palavra é luz para o nosso caminho, para o nosso caminhar. É como se fosse uma lanterna. Você está num breu danado, mas você liga a lanterna, liga. Ela ilumina, não ilumina? E você consegue dar os passos que você precisa dar. Não adianta você ter a lanterna na mão sem ligar. Ela está desligada. Não adianta. Adianta? Então a palavra de Deus ela tem que estar aí no teu coração. Não nas suas mãos apenas, não na sua escrivaninha, não na sua estante, não no seu carro. Mas ela tem que estar no seu coração, porque Jesus ele não entende de teoria. Desculpa ter que falar isso para você nesta noite. Jesus não entende nada de teoria, ele entende de prática. Aquele que pratica a palavra, esse realmente está colado com Deus.
Muito bem. Então as minhas escolhas, se feitas em Deus, elas vão gerar frutos. E você foi criado para gerar fruto. Você não foi criado para ficar ali, amorfo, parado, sem vida. Não. Deus te criou e Ele espera que você gere frutos. E o legal é que os frutos vão revelando, né, aos poucos o seu chamado nele. Muita gente fica orando: Senhor, eu espero uma revelação do alto para eu saber qual é a minha missão na tua igreja, qual é a minha missão no teu ministério, qual é a minha missão, qual é a minha parte contigo. E você se esquece de dia a dia estar dando frutos para o seu Senhor. À medida que você se desliga disso, deixa de ficar preocupado e vai frutificando, os próprios frutos seus vão manifestando o seu chamamento. Aleluias. Mas para isso, eu preciso reaprender a obedecer a Jesus. Hoje à noite eu espero que você reaprenda a obedecer ao teu Deus. Porque Ele está falando com você. E não somente agora, a todo momento, a todo instante. Mas só que você não tem que ouvir com os olhos naturais, você tem que ligar o teu homem lá dentro. Amém? Maravilha. Já estamos caminhando para o final. A prática da palavra é o poder de Deus em nossas vidas, que justamente nos capacita a escolher certo e a obedecer. Porque quem obedece, escolhe certo. Você é daqueles que obedece? Amém. Se você aprender a obedecer a Deus, você vai naturalmente fazer as escolhas certas. Mas para isso é preciso, acima de tudo, eu ter um coração ensinável. Jesus tinha um coração ensinável. Mesmo sendo Deus, como filho do homem, o coração dele era um coração ensinável. E tudo que Ele espera de nós é um coração ensinável. Não importa em que estágio da vida cristã você está. Até mesmo eu, hoje, como um pastor, eu tenho que ter o coração muito ensinável. Porque senão, meu irmão, as coisas desandam. É só fazer o dever de casa de cada dia, amém? Você lembra do teu tempo de escola? Em que você recebia aquela lição, aquela aula, e recebia também uma lista de exercícios para você cumprir. Só que você chegava a casa e ligava a televisão, videogame. Nem videogame mais existe. Existe videogame? Existe? Você já chegava a casa doido para almoçar, ir para a rua jogar uma bola. Alguma coisa assim, mas o dever de casa ficava lá nas últimas das prioridades, não é verdade? Algumas cabecinhas estão fazendo assim. Comigo era assim, meu irmão. Mas acontece que se eu tivesse a disciplina de separar 1, 2 horas para fazer o dever de casa de todos os dias, sabe o que ia acontecer no dia que a prova chegasse? Ia ser muito mais fácil, ia ser quase sopa no mel, ia só recordar e chutar para o gol. Da mesma forma é com a vida cristã. Se você vai fazendo o seu dever de casa com o Espírito Santo dia a dia na tua vida, Ele fala, eu obedeço. Ele dá a dica, eu sigo. Quando chegar o dia da prova na tua vida, meu irmão, você vai ser aprovado. Não tem outra alternativa. Você vai ser aprovado. Amém, queridos? Aleluia. Na semana passada, o pastor Hélio compartilhou aqui um dos versos, que foi Romanos 8,14, e que justamente fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então é preciso, necessário, e Ele nos convidou a sermos guiados, não para guiar. Você está comigo? Deus te chamou para ser guiado por alguém que conhece todas as coisas. Então, tira a tua mão do manete, tira a tua mão do volante, tira a tua mão do câmbio, meu irmão, e deixa o Senhor mostrar o caminho para a tua vida. Aleluias. Você precisa cooperar com Ele nisso, amém? E a última frase, o sábio escolhe a escolha de Deus. Deus hoje não quer apenas que você seja um filho, mas que você seja um filho sábio. O sábio, ele escolhe a escolha de Deus.
Por mais que a sua carne, por mais que o mundo, por mais que as pessoas tentem te aconselhar por um caminho, você fica com os bons conselhos do Senhor. Lá em Jeremias, gostaria de chamar o grupo de louvor aqui à frente, por gentileza. Lá em Jeremias, no capítulo 10, no verso 23, fala assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Que nós possamos nessa noite fazer que nem o profeta Jeremias e fazer um reconhecimento sábio, em sabedoria, dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que não cabe a mim determinar o meu próprio caminho, nem ao que caminha, nem mesmo dirigir os meus próprios passos. E mais, o último verso desta noite, Salomão escreveu e registrou lá em Provérbios, na tua palavra, na sua Bíblia, no capítulo 16, no verso 1, que o coração do homem, ele pode fazer planos, e não são poucos, né, irmão? Nossos corações fazem muitos e muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do nosso Senhor. Não adianta eu fazer planos, eu estudar muito e tentar fazer isso, fazer aquilo outro. A resposta certa vem dos lábios do meu Deus, porque essa resposta será infalível. O resultado dela será maravilhoso, será bom, perfeito e agradável na minha vida, porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos um instante, vamos estar orando. Deus, em nome de Jesus,